Olá, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma vez com o nosso encontro de jovens online e o tema que eu vou trazer hoje para a gente estar pensando, refletindo um pouco é sobre a história de um jovem que acredito que muitos de vocês já ouviram ou conhecem, que é sobre Eutico, né? Aquele jovem que durante um culto ele estava sentado na janela e durante um tempo ele foi caindo num sono, até que ele dormiu completamente e caiu dessa janela, no que resultou na sua morte. Então, a gente vai estar refletindo um pouco nessa passagem hoje e vamos ver que lições a gente pode tirar disso. Mas antes de começar, eu gostaria de fazer uma oração. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado por mais um estudo de jovens. Obrigado por essa oportunidade de estar falando da Tua palavra. Que o Senhor agora venha realmente falar conosco. Que o Senhor possa estar afastando tudo aquilo que venha atrapalhar o nosso entendimento. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, discernimento para que possamos, Senhor, guardar a Tua palavra, os Teus mandamentos no nosso coração. E dessa forma, Senhor, que a gente possa andar, caminhar de acordo com a Tua vontade. É o que te peço, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então, galera, vamos iniciar lendo o livro de Atos, que se encontra no capítulo 20, versículos 7 a 10. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Atos capítulo 20, versículos 7 a 10. Eu vou ler. No primeiro dia da semana, reunimos-nos para partir o pão. E Paulo falou ao povo. Pretendendo partir no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas candeias no piso superior onde estávamos reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do terceiro andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: Não fiquem alarmados, ele está vivo. Bom, Paulo nessa época ele estava realizando muitas viagens missionárias e o seu destino dessa vez era a cidade de Troade, que ficava na Macedônia. Os servos da igreja local estavam muito animados porque eles teriam Paulo em seu meio, né? Paulo, ele havia feito muitos feitos. Ele era um servo que tinha experimentado várias experiências de Deus e, e era de muita importância, né, a sua presença naquele local. Então as pessoas estavam com grandes expectativas de ter Paulo no meio da igreja. É, Nós podemos imaginar, né? Também nós ficaríamos com muita expectativa, né, de ter Paulo em nosso meio. Imagine, né, com todo esse a gente ouvindo falar de todos esses acontecimentos que Paulo havia realizado, que ele havia presenciado, nós também ficaríamos muito animados com a sua presença. Mas Paulo também, no dia seguinte, ele partiria cedo para outra cidade. Então, a sua visita naquele local era rápida. Eutico, ele era um jovem que ele pertencia à igreja local. Ele era o servo da igreja local. E pelo que lemos na passagem, Eutico pegou um sono, né? Ou seja, ele não estava interessado na palavra de Deus. Ele não queria estar ali. Ele estava com o coração distante. Mesmo com a presença de Paulo, ele não se animou. Para ele, foi como se fosse um culto normal, mais um culto normal. E ele deve ter pensado: hoje eu não tô afim de ouvir a palavra, eu não quero escutar hoje, eu quero fazer outras coisas, eu quero pensar em outras coisas. E foi por isso que ele escolheu sentar na janela, né? Sentar distante das pessoas, do pregador, que era o apóstolo Paulo. Ele escolheu sentar na janela, porque lá ele poderia olhar o que estava acontecendo lá fora, enquanto ocorria o culto.
podia se distrair um pouco, pensar, né? Como nós vimos, o resultado, ele foi pegando em um sono até cair em um sono profundo, adormecer, cair da janela e morrer. Isso ocorreu também porque esse sono que ele pegou foi porque também Paulo, por ter que ir partir no dia seguinte, ele, ele aproveitou esse tempo ao máximo para poder falar tudo para aquelas pessoas, né? Para ministrar a palavra de Deus, de passar todas as lições que Deus queria que Paulo pregasse, né? Então, por isso que também o discurso de Paulo teve um início, teve horário para iniciar-se, mas também não tinha um horário para terminar. Então, foi um dos motivos também que eu, foi se distraindo com as coisas de fora da janela, né? Assim, hoje em dia o jovem se distrai muito fácil. Então, durante um discurso muito longo, eu já não estava mais prestando atenção, né? No início ele já não queria nem prestar atenção. Imagine com muito tempo que foi passando com o discurso de Paulo, né? Ele já estava com a cabeça lá em outro lugar. Então vamos ver agora que lições a gente pode estar tirando disso, dessa passagem. Bom, primeiramente, a gente pode ver que podemos imaginar que as pessoas de tão envolvidas que elas estavam, né, naquele culto, né, animadas, alegres, que não perceberam que Eutico estava sentado num lugar perigoso, não perceberam a sua posição de perigo, né? Não perceberam também que Eutico estava pegando no sono, que estava adormecendo em um local perigoso. E com certeza também eles não perceberam o momento que Eutico caiu da janela. Depois que eles perceberam, Eutico foi ficando sonolento, pensando nas coisas que estavam lá fora, se distraindo, pensando nos problemas que ele tinha que resolver. E isso foi fazendo que a sua conexão com Deus, com a sua conexão com a palavra de Deus, fosse acabando, né? Fosse terminando. E hoje em dia, essa janela ela é muito mais atraente, né? Essa janela pode ser a internet com suas redes sociais, enfim, várias redes sociais que tem no Instagram, Facebook, WhatsApp, Twitter. Essa janela, ela pode ser as amizades. Essa janela pode ser as diversões. E essas coisas, muitas vezes, vão ganhando espaço em nossos corações e muitas vezes também não percebemos o perigo que começa a nos rondar, né? Mas aí a pessoa pode falar assim, mas eu sei me cuidar, eu conheço meus limites, não fique preocupado com isso. Mas, pelo contrário, tome muito cuidado, porque todos nós podemos cair. Como a gente pode ler em 1 Coríntios, capítulo 10, 12, diz assim: aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Porque o diabo ele é o nosso grande inimigo. Ele anda ao nosso redor como um leão faminto, rugindo à procura de uma vítima, né? Então tomemos muito cuidado com isso. Podemos também ver que esse local que o Eutico sentou, a janela, é um local que servia tanto lá fora como lá dentro, na igreja, né? É um local em que seu coração estava dividido, né? Estava dividido com as coisas de Deus e com as coisas do mundo. E Deus não se agrada com essa indecisão. Ele não quer que nós vivemos assim, divididos, de coração divididos. Ele quer que nós realmente entregamos, servimos de todo o nosso coração para as coisas de Deus. Ele não quer isso para nós. E também ficar nessa posição, ficar na janela, é viver perigosamente. Porque estamos mais expostos, estamos mais vulneráveis nesse local. Porque paramos para pensar, se nós estamos na igreja alertas, o inimigo sempre está investindo contra nós, imagine quando a gente está com o coração dividido entre coisas pecaminosas e coisas santas, né? Então tomemos muito cuidado para que a gente não fique nessa posição. Dessa forma,
Eutico foi ficando sonolento, acho que por estar sentado na janela, começou a bater uma brisa mais fresca, foi ficando confortável, né? E ele foi adormecendo, adormecendo, até que ele caiu em sono profundo, caiu da janela e morreu, né? Aqui, acho que muitas pessoas falam isso, né? Quando tá com muito sono, fala assim, ah, eu estou morto de sono. Aqui a gente viu que literalmente Eutico morreu de sono. Mas esse sono que a gente que eu quero falar é o sono espiritual. É o sono causado pela mesmice, é o sono causado pelo desinteresse, o sono causado pelo desânimo, o sono causado pelo descompromisso, o sono causado pelo individualismo. Um sono que é gerado por um jovem que está amortecido, por um jovem que dorme e não se incomoda com isso. Aquele momento da queda de Eutico foi fatal, né? Ele morreu, como a gente viu no finalzinho do versículo 9. Levantaram ele e ele estava morto. Podemos também encontrar na Bíblia algumas relações entre sono e morte. O sono, ele aparece relacionado com as trevas, com o fracasso, com a fuga, com o pecado e com a morte. Então tomemos muito cuidado com esse sono. Diz assim a palavra de Deus em Efésios 5, capítulo 14. Desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Então cuidado com o sono da morte. Desperte. Continuando com o acontecimento, a queda de Eutico causou repercussão imediata na igreja, né? Poxa, um jovem caiu do terceiro andar, meu Deus, morreu. Todo mundo ficou apavorado, né? E podemos ver também que ninguém o acusou, né? Ninguém falou mal dele. Porque as pessoas poderiam ter falado, quem mandou sentar naquele local, né? Bem feito pra ele. Por que ele quis sentar ali em um lugar perigoso daquele? Tá aí o resultado. Era óbvio que alguma coisa ia acontecer, ficando num local perigoso desse, né? Mas não. Você viu que todos imediatamente desceram as escadas e foram ao encontro de Eutico. A gente pode ver aqui que sensibilidade e solidariedade com o garoto. Em seguida, Paulo chegou em Eutico e viu que ele estava no chão morto. E ele simplesmente se debruçou sobre Eutico e o abraçou. Houve um contato físico, houve uma aproximação, houve uma demonstração de amor. É o que às vezes não, né? Sempre temos que fazer. Devemos demonstrar esse amor, esse cuidado com um irmão ou com uma irmã que pode estar passando por alguma dificuldade na vida. Muitas vezes a demonstração de amor é muito mais importante do que dureza, do que acusação, que ela está errada, que ela não deve fazer tal coisa. Vemos que Eutico morreu, mas ele ressuscitou. Deus deu uma segunda chance para ele, né? Ele ressurgiu novamente. E é o que Deus também quer para nós. Muitas vezes tem jovens que podem estar mortos ou podem estar num sono profundo, mas Deus, Ele dá essa oportunidade. Ele dá essa oportunidade de ressuscitar e de termos novamente uma nova vida em Cristo Jesus. Então, irmãos, portanto, para sair da janela implica em ter disposição para ouvir a palavra de Deus, se comprometer com as coisas de dentro, focar em fazer a vontade de Deus e parar de dar atenção, de deixar se distrair com as coisas de fora. Mas para que tudo isso seja possível, peça ajuda a Deus. Se isso é uma coisa muito difícil para você, peça ajuda a Deus. Ore, leia a Bíblia, converse com um irmão, que com certeza Deus vai te dar a resposta. Deus vai te dar essa ajuda que você precisa para sair desse sono profundo e não adormecer. Que nós não sejamos influenciados pelas coisas, mas pelo contrário, que lá fora
que nós sejamos a influência, que nós venhamos a despertar aqueles que se encontram nesse estado de sono. Vamos ser luz lá fora, o sal da terra. Para finalizar, eu gostaria de ler o versículo que se encontra em Lamentações, capítulo 3. São os versículos 22 a 23. O grande amor de Deus nunca termina. A única razão porque não fomos completamente destruídos é a misericórdia do Senhor. A fidelidade de Deus é grande. O seu amor cuidadoso é sempre novo, a cada dia que passa. Então, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, que nós realmente possamos estar refletindo um pouco e ver se realmente estamos nessa posição, né? Se estamos com o coração dividido, que nós tomemos cuidado com as influências de fora, para que elas não nos atraiam, para que elas não façam que a gente caia em um sono profundo, do que pode causar a morte. Então é isso, galera. Antes de finalizar, eu quero fazer uma oração. Santo Deus, obrigado por mais um estudo, obrigado pela Tua Palavra, Senhor, que realmente possamos aprender com esse exemplo de Eutico, que nós não deixemos, Senhor, que nós não sejamos influenciados, atraídos pelas coisas lá de fora, Senhor. Que nós possamos realmente focar toda a nossa atenção na Tua Palavra. Que nós possamos a cada dia, Senhor, aprender mais contigo e que nós possamos ser influência lá fora, meu Deus. É o que te peço, Senhor, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então é isso, galera. Valeu e até mais.